Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui nesse vídeo para a gente corrigir a página 25 que eu havia passado para vocês fazerem para mim. Aí eu já coloquei os exercícios aqui nessa página. Vamos fazer a correção então juntos, tudo bem? Começando aqui então no exercício 10. Ele fala assim: os pontos P, Q, R, S e T são vértices de um polígono regular. Os lados PQ e TS são prolongados até se encontrarem em X, como mostra a figura. E QXS mede 140 graus. Quantos lados tem o polígono? Então, primeiro de tudo, vamos analisar as informações que ele já me deu. Eu vou construir essa figura aqui novamente, aqui do lado, para que ela fique com qualidade melhor, tudo bem? E aí eu vou colocar essas informações que ele deu. Bom, então tá aqui a mesma imagem, e eu vou colocar agora aquelas informações que ele me deu. Na verdade, ele só falou que o prolongamento se encontra aqui em X, nesse ponto aqui, e ele me deu a medida desse ângulo. Ele falou que esse ângulo aqui mede 140 graus. A partir daqui, a gente vai ter que usar algumas definições, gente, que tem a respeito de polígonos regulares. Vamos lembrar aqui primeiro o que é um polígono regular. Polígono regular é um polígono que tem todos os seus lados com a mesma medida e todos os seus ângulos também possuindo a mesma medida. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, que faz parte desse polígono regular, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, todos eles têm a mesma medida. Eu vou chamar aqui de um alfa qualquer, para a gente usar essa informação depois. Quer dizer, então, que esses ângulos, até os próximos ângulos, quando forem terminando a construção aqui, todos possuem essa mesma medida de alfa. E essa medida de alfa, a gente consegue encontrar ela. Existe uma fórmula na geometria que deixa descobrir o valor de um ângulo de um polígono regular. Essa fórmula, vocês já viram ela no sétimo ano. Ela fala que para a gente encontrar, eu tenho que pegar 180 graus multiplicado por n menos 2, e como eu quero o valor do alfa, daquele ângulo lá, eu tenho que dividir tudo isso aqui por n. Quem que é esse n que eu coloquei aqui e aqui? É exatamente a quantidade de lados que o polígono tem. Então, o intuito desse meu exercício aqui é descobrir exatamente isso. Quem que é esse meu n? O que eu já sei até então é que alfa está obedecendo a essa expressão aqui. Outra informação que a gente tem é a respeito desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. Por que eu falo que eu sei? Esses ângulos aqui, eles são ângulos externos desse meu polígono. Ângulos externos, tá vendo? Isso aqui é um prolongamento desse meu lado do polígono. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele é um ângulo externo do meu polígono. A mesma coisa esse aqui, ó, ele também é um ângulo externo. E, como é o mesmo polígono e é um polígono regular, ele também vai medir beta. Sobre o beta, a gente também tem uma expressão matemática que deixa determinar ele. Ó, o que a gente sabe? A soma dos ângulos externos de um polígono como esse sempre vai dar 360 graus. Nesse caso, se eu quero descobrir o valor de 1, que no caso é o beta, é só pegar esses 360 graus e dividir pela quantidade de lados que ele tem. Como eu não sei quantos lados tem, vou continuar usando aquela expressão, aquela letra que eu determinei lá no início. Então, eu já tenho essa informação sobre alfa e sobre beta. Agora, uma última informação que eu posso tirar de lá, e eu vou até ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem, é a respeito desse ângulo R aqui, ó. Vou usar um vermelho aqui também para ficar mais fácil de destacar. O que eu tenho? Esse ângulo que está aqui para fora, esse ângulo aqui, se eu juntar esse ângulo que eu desenhei de vermelho com esse ângulo alfa aqui, vai dar uma volta completa e isso vai dar 360 graus. Então, vou chamar esse ângulo vermelho aqui de sigma, uma letra grega também qualquer, e eu já sei que alfa mais sigma vai dar 360 graus. Então, o meu sigma é simplesmente 360 graus menos o valor de alfa. Pegando esse alfa, passando para lá, fica aqui menos.
Só que a gente tem um valor de alfa, a gente sabe esse valor de alfa aqui naquela expressão que a gente já escreveu. Então, indo um pouco mais para baixo, eu vou escrever então essa expressão agora para sigma. Então, para sigma, eu tenho que sigma é igual a 360 graus menos alfa, só que alfa eu tenho ele bem aqui, ó, é toda essa expressão. Então, vou escrever toda essa expressão. 180 vezes n menos 2, tudo isso sobre o meu valor de n. Isso porque essa expressão é alfa, lembra disso. Pronto, com essas três informações, a última coisa que a gente vai analisar nessa figura é esse polígono que está aparecendo bem aqui no meio. Eu vou pintar ele de amarelo para vocês enxergarem de qual polígono que eu estou falando. É exatamente esse aqui, ó. Esse polígono, ele é um quadrilátero. Se ele é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 360 graus. E olha o que eu tenho. O valor de beta em dois ângulos, o valor de sigma e 140 graus, que foi o que ele me deu. Então, para resolver esse exercício, eu vou ter que montar essa expressão e, a partir dela, desenvolver uma equação. Como que vai ficar essa equação? Então, eu vou ter assim, ó, 140 graus, que é aquele ângulo lá de cima, mais 2 betas, eu já vou colocar como 2 betas, porque é um daqui e um daqui, tudo bem? Mais o meu sigma, e isso tem que dar 360 graus. Beta, eu tenho um valor para ele, e sigma eu também tenho. Então, vou substituir esses valores bem aqui. Vou subir aqui um pouquinho, e os valores de beta e sigma estão lá embaixo, ó. Então, é eles que eu vou transportar para cá. Vou colocar assim. Então, eu vou ter 140 mais 2 betas. 2 betas vai ser 2 vezes 360 sobre n. Mais o meu sigma, que é toda aquela expressão. Eu já vou trazer um pouquinho para o lado e vou repetir a expressão para cá, mas vocês vão ver que a gente vai continuar desenvolvendo a partir daqui. Então, o meu sigma, que é 360 menos 180, que multiplica n menos 2, tudo isso sobre n. Opa, deixa eu arrumar aqui porque ficou torto. Pronto. Tudo isso sobre n. Olha lá, então, no lugar do sigma, eu coloquei a expressão 360 menos 180, que multiplica n menos 2, sobre n. Então, isso aqui, que é igual a 360 graus, é a equação que eu tenho que resolver. A gente sabe que, para resolver essa equação aqui, a melhor coisa que eu posso fazer é tirar um mínimo múltiplo comum de todo mundo com esse n lá embaixo, ó. Porque todos aqui é como se tivesse 1, né? Aqui é como se tivesse 1, aqui 1, aqui 1. Como apareceu só n e o número 1, quer dizer então que lá embaixo o denominador da expressão inteirinha vai ser o próprio n. Isso mesmo depois do igual aqui, ó. Então, como está só o n e 1, então vai ser só n, o MMC de tudo isso aqui. E aí a gente faz a continha, divide e multiplica. Então vai ficar 140n mais. Já vou fazer essa multiplicação, ó. 2 vezes 360 dá 720. n dividido por n dá 1, então 720 ele fica sozinho aqui. Aí n dividido por 1 dá n vezes 360, fica 360n, menos n dividido por n é 1, e aqui eu já vou fazer a distributiva, ó. Só toma cuidado com esses sinaizinhos aqui, porque a gente tem que fazer o jogo. Então fica 180n mais 360. Isso é igual a 360n, porque n dividido por 1 é n vezes 360 dá 360. Quando eu faço isso aqui, eu tiro o mínimo de toda a expressão, lembra que o denominador ele some. E se a gente analisar os dois lados da igualdade,
eu tenho um 360N positivo aqui e um 360N positivo aqui. Então, já vou simplificar esses dois aqui também, para a minha conta ficar um pouco menor. Então, olha o que sobrou. 140N mais 720 menos 180N, deixa eu arrumar, menos 180N mais 360, isso é igual a zero, não ficou nada lá do outro lado. 140N menos 180N vai dar menos 40N. 720 mais 360 dá 1080. Então, agora é só resolver essa expressão. Vou passar o 1080 para o outro lado, então fica menos 40N é igual a menos 1080. Vou multiplicar aqui por menos 1 para tirar esse sinal de negativo. E, por fim, só falta pegar o 40N e passar o 40 lá do N e passar dividindo. Então, N é 1080 dividido por 40. Então, fazendo essa continha aqui na calculadora, vai dar 27. Então, essa é a quantidade de lados que esse polígono tem. Vamos voltar lá, então, para a gente marcar aqui na nossa resposta. Então, 27, a letra D. Tudo bem, gente? Esse exercício aqui a gente tinha que lembrar algumas definições de polígonos regulares. Espero que vocês tenham lembrado aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês já sabem também, me procurem no meu Instagram que eu respondo vocês, tá? Vamos agora aqui para essa parte do mergulhando fundo, para a gente resolver esses desafiozinhos que ele coloca aqui. O primeiro, ele fala assim: uma bola de bilhar bate na extremidade da mesa de bilhar com 4 buracos, que é esse A, B, C e D, fazendo um ângulo com amplitude igual a 45 graus, como é indicado na figura ao lado. Em qual buraco ela cairá? Gente, nesse caso aqui, então, eu vou usar uma ferramenta que eu tenho aqui, nesse meu quadro, e vou fazer o caminho que ela ia fazer. Então, ó, ela vem e bate aqui. Como ela está fazendo 45 graus, então ela vai vir em 45 graus para essa direção. Depois, 45 graus de novo. Deixa eu arrumar aqui. 45 graus de novo. E 45 graus de novo. E olha para onde que ela vai apontar e vai cair. Exatamente no C, né? Então, buraco C é onde ela vai cair. Só completando a figurinha aqui, nesse caso a gente conseguiu chegar lá na resposta. O próximo exercício fala assim: um ponto P pertence ao interior de um quadrado de 10 centímetros de lado. 10 centímetros de lado. No máximo, quantos pontos da borda do quadrado podem estar a uma distância de 6 centímetros do ponto P? Eu vou fazer assim, eu vou fazer um desenho de um quadrado aqui para mostrar para vocês, ilustrar para vocês o que ele está querendo. Pronto, desenhei um quadrado aqui e a ideia desse exercício, gente, é o seguinte. Suponha então que eu tenho um ponto bem aqui, ó. Esse é o ponto P. Ele quer saber quantos, em qualquer lugar dentro do quadrado, tá bom? Aí ele quer saber quantos pontos, no máximo, na borda do quadrado vão estar a uma distância de 6 centímetros do ponto P. Gente, se eu pegar aqui todos os pontos que existem que tem uma distância de 6 centímetros aqui do ponto P, a figura que vai acabar aparecendo para mim, aqui ó, quando eu fizer essa voltinha aqui, vai ser exatamente uma circunferência. E essa circunferência, ela vai tocar aqui no meu quadrado, ó, nessa posição que eu coloquei o P, em 2 pontos. Então, até aqui, ó, existem 2 pontos que têm uma distância de 6 centímetros lá daquele meu ponto P. Só que o exercício, como eu sublinhei aqui, ó, ele quer a quantidade máxima de pontos. Então, para fazer isso, eu vou colocar o ponto P bem no meio do meu quadrado. Ou seja, vai ser exatamente no meiozinho dele. Como eu quero ser uma distância de 6 centímetros, então vai acabar aparecendo uma circunferência aqui para mim que vai ultrapassar a saída aqui desse meu quadrado. Por que eu sei que vai ultrapassar? Porque ele falou que o quadrado tem 10 centímetros. Se eu pegar 6 de cá e 6 de cá, dá 12. Então, tem 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. A mesma coisa nessas direções aqui.
Então, a circunferência que vai acabar aparecendo vai ficar nessa posição onde eu tracejei aqui. E aí ela vai acabar encostando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares diferentes. Então, a quantidade máxima que eu posso construir aqui, uma distância 6 do ponto P, seria 8 quadrados, ou melhor, 8 pontos. O último exercício, ele fala assim: quantos triângulos não congruentes de perímetro 7 têm todos os lados com comprimentos inteiros? Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, vamos supor que esse triângulo, vou desenhar um triângulozinho aqui qualquer, e aí suponha que esse triângulo, as medidas do lado dele sejam A, B e C. Então aqui eu vou chamar de A, aqui de B, aqui de C. O que eu sei é que A mais B mais C tem que dar 7, porque ele falou que o perímetro é 7. E eu sei que A, B e C, eles precisam atender a essa condição. Uma outra condição que é muito importante que a gente vai usar aqui nesse exercício é que em qualquer triângulo, a medida de um lado tem que ser sempre maior do que a diferença dos outros dois. Então, vou colocar assim, que esse meu lado A tem que ser maior do que o C menos o B. Isso aqui é uma condição de existência para triângulos, tá bom, gente? Então, é uma condição já pré-existente para qualquer triângulo. Aí, pensa assim comigo. Como eu quero valores por comprimentos inteiros, então, para esse meu valor A aqui ser maior, eu teria que pegar esse 7 aqui e dividir para os 3. Só que, ao fazer essa divisão, o 7 não divide por 3. Então, ficaria ou 2, 2, 3, ou 1, 3, 3. Então, eu vou assumir esse meu A aqui como sendo ou valendo 1 ou valendo 2. E aí eu vou analisar essas duas informações. Se o meu A for 1, então eu preciso que 1 seja maior do que C menos B. Gente, 1 só é maior do que 0, então eu preciso que C menos B seja 0. Para que ele seja 0, o C tem que ser o mesmo valor de B. Então, já que a soma é 7 e eu já usei 1, está faltando 6. Quer dizer, então, que C tem que ser igual a B, que tem que ser igual a 3. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. 1, 3, 3. Ele satisfaz aquela condição. Se o A for igual a 2, então eu preciso que 2 seja maior que C menos B. E nesse caso aqui, sobrou 5, porque se eu pegar 7 e tirar 2, sobra 5. E aí, a situação que eu posso ter para que o 2 seja maior, o 2 é maior do que 1 ou 0. C igual o C e o B, igual aqui em cima, não dá certo. Então, a única situação que vai dar certo aqui é com o C sendo 3 e o B sendo 2. Fazendo isso, então, eu tenho um novo triângulo, que é 2, 3 e 2. Ou 2, 2, 3, não importa a ordenzinha aqui do A, B e C. Nesse caso, gente, se vocês forem tentar construir, por exemplo, o A com outros valores, sempre vamos cair nessa situação aqui, ó, nesses dois triângulos. Não importa se misturar, tipo 3, 3, 1, 3, 1, 3, sempre eu vou ter esses dois triângulos. Então, a quantidade de triângulos que eu posso ter com essa condição é somente 2. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, igual eu falei, entre em contato comigo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.